Bem-vindo a mais uma aula de Microsoft SharePoint Online para administradores. A partir desta aula nós entraremos no módulo que vai tratar das limitações do SharePoint, até onde ele vai quanto a tamanho de itens, arquivos, limites de pesquisas, quantas pesquisas ele roda, quais as limitações de espaço, de recursos, tá? Como é muito tipo de definição para cada item do SharePoint, né? Pasta é uma coisa, arquivo é outra coisa, nome completo de arquivo é outra coisa, capacidade de itens dentro de uma biblioteca é outra coisa, enfim, é uma infinidade de definições que é importantíssimo o administrador de SharePoint Online saber, porque ele vai dar suporte para o seu usuário final, e é o usuário final que de repente vai te abrir um ticket ali, reclamando porque tá com X vermelho, não sei aonde, ou porque não tá subindo, tá dando uma mensagem de erro a subir um arquivo com tantos gigas. Se você já tem as parametrizações, tudo bem, você pode não ter gravado ainda, né, ter na memória, mas se você sabe a documentação onde você consulta fácil, né, você rever essas informações, fica mais fácil, e com o tempo até na memória você já vai ter de pronto aí, quando você, por exemplo, receber um chamado de suporte onde o usuário final fala que um arquivo de, sei lá, 500 gigas não subiu. Ora, não subiu porque a quantidade de gigas que o SharePoint suporta por arquivo é menor do que 500, e aí vai, qual é a storage que você tem disponível para utilizar, de espaço disponível, ainda tem espaço? Então são diversos fatores que você, como administrador do SharePoint, tem que analisar para ver aonde que está batendo, aonde que está pegando, e ir fazendo o seu troubleshoot ali, né? E tratando o seu issue, né? O seu problema ali, ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui a documentação da Microsoft. É até mais eficiente do que a gente montar PowerPoint, porque para montar PowerPoint é tanta informação que quando chega no final do PowerPoint já tem que ajustar alguma coisa em algum slide porque mudou, atualizou alguma coisa, tá? Então o link dessas documentações que eu vou utilizar em todas as aulas desse módulo de limites do SharePoint, eu vou colocar aqui embaixo na descrição da videoaula, tá? Para você acessar também e inclusive salvar aí nos seus favoritos ou na sua base de conhecimento interno para estar sempre consultando, porque se a Microsoft mudar alguma coisa, como é nuvem, né? O timing é muito rápido, ela pode mudar alguma coisa e você já fica sabendo de pronto, tá? Uma outra forma de você saber se mudou ou não, né? Essa forma aqui é a forma indo por fora do Microsoft 365, acessando a documentação que está disponível lá no learning.microsoft.com. Mas também você pode vir aqui dentro do seu Microsoft 365 e na parte de configurações, deixa eu encontrar aqui. Aqui achei, fica na parte de integridade, tá? Integridade e centro de mensagens. É aqui que você vai saber tudo que a Microsoft está planejando implementar, ou já está em processo de implementação de todos os produtos, tá vendo? Vamos pegar esse aqui, por exemplo, atualização para os cursos gratuitos do LinkedIn disponíveis no Viva Learning. A gente sabe que hoje o LinkedIn é da Microsoft e tem lá o LinkedIn Learning, né? E alguns cursos gratuitos ela está disponibilizando no Viva Learning, que é a evolução do Yammer aí, né? A rede social corporativa da Microsoft, parte de engajamento também, né? Tá vendo? Serviço do Viva, que foi renomeado. Tá vendo? Última atualização. Quando que você precisa agir para alguma coisa ou não? Qual que é a relevância média? Quais são as marcas para te ajudar? Atualização das funcionalidades e impacto. Então, ó, atualizações para SharePoint, tá vendo? Tem para SharePoint, ó lá, o Stream mais o SharePoint Online e por aí vai. Tá? Aqui você pode ver por dentro, né? Você pode ir no roadmap também do produto do SharePoint Online, filtrando o SharePoint Online lá no Microsoft 365, tá? Deixa eu mostrar para você também, é uma outra forma de ir por fora do Microsoft 365. Tá vendo? O roteiro de atualizações de aplicativos do Microsoft 365 é o roadmap ali do produto. Você vai filtrar por produto, tá vendo? Ó, você tem aqui os produtos da Microsoft. Então você filtra aqui por SharePoint. Tá? Tem o 365 como um todo, tem os aplicativos separados, os servidores separados, e ele já vai trazendo tudo que está aqui em desenvolvimento, o que está sendo piloto, o que está sendo implantação, beta, enfim, está chegando próximo ao RTM, que é a versão final, e o que já está em rollout aqui, ó, tá vendo? Aqui é 2023, né? Aí já tem aqui o próximo, tá vendo? Para SharePoint. Então aqui você consegue também saber
o que está acontecendo com o produto, tá? E tem as documentações soltas, como o nosso foco aqui é nichado, né? Então já estou com a documentação específica aqui do que a gente precisa falar hoje, que são os limites do SharePoint. Bem, vamos aqui, limites por plano, tá? A gente pode tratar por plano, serviço para todos os planos e também informações complementares ali que a gente vai ver nas outras aulas, tá? Vamos começar pelos planos. A gente sabe que nós temos duas grandes famílias aqui, né? Para pequenas e médias empresas, são pequenas empresas que estão indo para a média empresa, né? Tá passando pelo mid-size ali, que é a transição para a grande empresa, né? E nós temos as licenças da família Enterprise, tá? Então, família Small Business para pequenas empresas e família Enterprise para grandes corporações, para grandes organizações. Nós temos também uma terceira família que é para aquela que trabalha, que tem um perfil de colaborador, a gente chama de deskless worker, né? Deskless workers são trabalhadores a campo, aqueles que não precisam de uma mesa de escritório, não terão uma mesa de escritório, não terão um desktop ali fixo para trabalhar todo dia. Eles eles têm perfil muito móvel, eles precisam muito mais de um smartphone com os apps mobile ou um tablet do que qualquer coisa, e uma conexão ali 4G, 5G, né? É um engenheiro de obra que fica mais na obra do que em qualquer outro lugar, faz inputs no celular ou no tablet e reporta isso para quem está no escritório para tratar esses dados, comunicar com eles. Como o poder computacional e a necessidade de aplicações ela é diferente, ela é bem menor, ela é mais específica, ou um SharePoint ali, ou uma caixa de correio, e olha lá isso que eles vão utilizar, ou aplicação XPTO, enfim, com menos capacidade também, né? Por exemplo, um usuário daqui, ó, Enterprise, das licenças da família Enterprise, a caixa dele é de Exchange Online plano 2, ou seja, quanto a storage, quanto a tamanho, ela tem 100 GB. É um usuário que tem caixa que foi migrada, já com grande legado, com grande storage de legado, ou durante o uso do Microsoft 365 lá, quando ele começou a usar a caixa dele, ainda que ela tivesse limpa, ele recebe muito e-mail. É uma pessoa, geralmente cargos de gestão, pessoas que estão há mais tempo na empresa, né, tem um fluxo muito alto de e-mail, dependendo do departamento também. Por exemplo, o departamento comercial, de marketing, trafega muito e-mail, né, tanto criando e enviando, como respondendo a todos, encaminhando e recebendo. Geralmente eles recebem um fluxo maior de e-mail. E esse e-mail, né, se ele não for na tratativa desse e-mail, essas pessoas que têm um Exchange Online plano 2, uma caixa de 100 GB, se não for, se não tratar ali no sentido de excluir sempre o que não vai utilizar, limpar, fazer uma limpeza, um cleanup na pasta de spam, ou criar uma política que já faz ali o arquivamento de e-mail depois de tanto tempo, então você precisa de uma caixa grande que vá dando vazão para esse fluxo que vai aumentando ali, né? As caixas da família Small Business aqui para pequenas empresas tem a metade do tamanho, tem 50 GB, né? É uma caixa de Exchange Online plano 1. E essas caixas aqui tem caixa reduzida, com alguns gigabytes apenas, né? Por quê? É o trabalhador que tem perfil de trabalhador a campo, deskless worker, tá? Então por isso que nós temos uma terceira família aqui. Agora sim, vamos voltar aqui para a parte de storage do SharePoint, né? Da parte de GED, de gestão eletrônica documental, e de itens também, não só de documentos e pastas, mas itens de lista, por exemplo, né? O banco de dados aí do SharePoint que foi para o Microsoft Lists, e ambos se enxergam, se leem, se escrevem, né? Um consegue enxergar o outro e trabalhar com o que foi criado de lista um no outro, né? Se eu criei uma lista no SharePoint, o Lists enxerga. Se eu criei uma lista no Lists, o SharePoint também consegue enxergar, porque eles compartilham de uma mesma tecnologia de back-end ali. Então, quer dizer, gera tamanho. É claro que um item de lista, dependendo do que você vai colocar lá, se é só texto, se tem anexo ou não, a gente já vai falar sobre os anexos de itens de lista ou de bibliotecas, né? Vai ser um item que vai pesar mais ou pesar menos. Mas comparar um item de lista, que é como se fosse uma linha de Excel, é uma linha de Excel, um item de lista, né? Ele vai pesar muito menos, né, do que um arquivo, que você já sabe que arquivos hoje está na casa dos gigas aí, né? Claro que vai ter arquivo menor de megabytes, kbytes, mas você tem aí, é muito comum você ter arquivos que já está na casa do giga, né? Vai pegar um arquivo, por exemplo, de imagem do Photoshop com a extensão PSD, para quem é designer e trabalha com esse tipo de arquivo, e hospedar no SharePoint para você ver. É dos gigas para cima, tá? Porque tem camadas e camadas ali, né, resoluções, etc. Vai pegar uma foto em RAW, né, que é pesadona dessas máquinas digitais mais modernas aí.
É um exemplo só. Estou falando do designer que trabalha com PSD do Photoshop, mas estou falando do cadista também que trabalha com AutoCAD, por exemplo. Esses arquivos de vetores, por exemplo, pesam também. Então, é por isso que a Microsoft dividiu essa tabela nessas 3 famílias, tá? E você vai notar que para as licenças da família Small Business, o que você tem aqui? Ó, armazenamento total por organização. Aí ele vai te dar 3 observações aqui, tá? Que a gente já lê elas, tá? Daqui a pouquinho. Legal. Você vai ter 1 terabyte, tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui, o básico, precisa estar fixo, porque senão você vai ficar bem perdido também. Isso aqui, pelo menos, você precisa... É interessante, é importante que você grave essa informação, porque você vai precisar dela a todo momento. Quando você vê que um site está estourando a cota, está perto dos 80%, 90%, né? E algumas situações também de usuário. Então aqui você tem 1 terabyte, que já são 1024 gigabytes, certo? Mais 10 GB por licença adquirida. E aí nós temos uma observação 3 aqui, né? O que quer dizer esses 10 GB por licença adquirida? É aqui que geralmente surge a confusão no cliente final, até se você é um consultor que está implementando o SharePoint, geralmente surge uma confusão para ele entender o que significa. É muito simples. Primeiro, 1 terabyte, ponto final, acabou, separa. Tem 1 terabyte por tenant, por environment, ambiente, inquilino de Microsoft 365 com o seu SharePoint Online lá, tá? Então, para uso do SharePoint, 1 terabyte separa, tá? Não vamos confundir com os 1 terabyte do usuário lá no OneDrive for Business, que aí é por usuário. Ah, quantos usuários eu tenho licenciados no Microsoft SharePoint Online plano 1 ou plano 2? Tanto faz. Apartado, com licenças apartadas ou dentro de licenças do Microsoft 365, tanto Standard quanto da família Small Business, né, como essas aqui, que seria a Basic, a Standard e a Premium, como nas famílias aqui, como na família Enterprise com as suas licenças. Aí a gente tem outras coisas aqui também, né? A gente tem governos, essas Gs aqui, né, são as Government, são as licenças para governo, tá? Essas que começam com A, aqui, A5, A3, são as licenças Education, né, para instituições de ensino. E as Es são as Enterprise normal para empresas convencionais, aí, né? Digamos que empresa no geral. Então você tem basicamente aqui, vamos pegar a E, que ela vai representar todas as outras, tá? E3 e E5. Ainda tem aqui, ó, E1, né, que é um plano antigo que ainda tem por questões de retrocompatibilidade. A gente precisa levar em consideração. Então, aqui dentro da família Enterprise, E1, E3 e E5, né? A E5 é a mais completa até então. E aí você vê que você tem o SharePoint Online plano 1 ou 2, dependendo, porque como a E1 é antiga, a Microsoft dá um SharePoint Online plano 1, que vai ter características do SharePoint Online plano 1, igual às licenças Basic, Standard e Premium da família Small Business, tá? Tem SharePoint Online plano 1. Agora, a E3 e a E5, aí claro que A3, A5, G3 e G5, SharePoint Online plano 2. A gente discute isso dentro desse treinamento também, as diferenças bem detalhadas, avançadas do SharePoint 1 para o plano 2. Já tivemos um overview de licenciamento lá no começo do treinamento, para você não ficar perdido, mas ainda vai ter bastante conteúdo sobre isso, tá? Até porque a gente vai rever esses conceitos, só que na prática. Então, por exemplo, fazendo um adendo aqui, uma nota de rodapé, tá? Já volto para o tema central. Um recurso avançado de litigation hold, né? Ou, por exemplo, de retenção no geral, ou de auditoria, onde você precisa criar ali um ticket para poder fazer um discovery, uma descoberta eletrônica, é o plano 2 do SharePoint que vai começar a liberar essas features, esses recursos mais avançados. Então eu vou tocar no recurso, aí você vai lembrar da licença, tá? Ao contrário das primeiras aulas onde eu falei que essa licença tem esse conjunto de recursos aqui, comparei SharePoint Online plano 1, plano 2. Então vamos voltar aqui. Bem, licenças da família Small Business, tá? Ou seja, Basic, Standard e Premium. Vamos lembrar porque são essas 3. Aí, é claro, a gente tem um adendo aqui, né? Que é o Teams Essentials. A gente já fala sobre o que é isso, né? Tá falando de SharePoint, foi lá para o Teams, né? É porque o Teams Essentials, muito embora tenha o nome de Teams, ele vai entregar aí recursos fundamentais do Microsoft 365, caixa de correio, acesso ao SharePoint, na parte de GED, portal, etc. E o Teams também numa licença que chegou, que é nova, que é para experimentar o Microsoft 365. Seria um carro de entrada, tá? Ainda neste curso teremos uma aula explicando certinho para você entender o que é e no que se relaciona com o SharePoint Online. Bem,
1 terabyte mais 10 gigabytes. Poxa, contratei, vamos fazer o seguinte, simular a contratação de um colaborador. Contratei um colaborador hoje, ele vai trabalhar no departamento XPTO, não importa. Eu vou dar uma licença para ele de Microsoft 365 Small Business Standard. Pronto, está ali no meio, né? Porque acima dela tem a Premium. Vou dar uma licença de Standard para esse usuário, portanto ele terá um Microsoft SharePoint Online plano 1 lá dentro, ok. E aí, como é que faz? O que acontece quando esse colaborador ele é contratado e aí a pessoa responsável pelo 365 cria a conta de usuário e licencia, né? Ou adiciona, ou se já tiver solta ali esperando ser atribuída, só atribui a licença de 365 Small Business Standard para esse usuário. Bem, nesses 1 terabyte não acontece nada. Essa visão é legal por causa disso. Porque, como eu falei para vocês, 1 terabyte, ponto final, esquece, não vai mudar. Vai continuar tendo 1 terabyte para SharePoint, tendo esse usuário ou não. Se você tiver um funcionário, você já vai ter 1 terabyte para o seu SharePoint Online, para usar em todo o SharePoint Online. O ambiente de SharePoint Online. Agora, por conta dessa contratação, né, por conta dessa atribuição de licença à nova contratação, você ganha mais 10 GB por esse usuário que está entrando. É isso. 10 GB por usuário licenciado no Microsoft SharePoint Online. Vamos lembrar que uma licença de Microsoft 365, Business qualquer coisa ou Enterprise qualquer coisa, licença de Microsoft 365. Quando você atribui a licença, por natureza, por default, você tem todos os produtos habilitados, mas você pode, inclusive na atribuição, antes até de finalizar a atribuição, de confirmar a atribuição, você pode tirar os produtos, é só tirar a checkbox lá. Eu estou dando uma licença de Microsoft 365 Business Standard para esse usuário, mas por algum motivo ele não vai usar o Teams. Então você tira o Teams. Ele não vai usar tira o SharePoint. Opa, se tirou SharePoint, você não atribuiu a licença, então a organização não ganha mais 10 GB. Só ganha 10 GB se você atribuir o produto SharePoint para aquele usuário, tá? Tenha isso em mente, porque pode ser que você tenha uma necessidade de tirar SharePoint de alguns usuários, e aí você fala, cadê os meus 10 GB? Aqui não está batendo o cálculo, é por conta da atribuição da licença, tá bom? Bem, aí você tem aqui os planos, as licenças das famílias Enterprise aqui, né? E funciona do mesmo jeito. 1 terabyte mais 10 GB por licença adquirida, tá? E por último, você tem aqui nas licenças F1 e F3 do Microsoft 365 e do Office 365, que é legado, né? Tá tudo indo para o Microsoft 365, você tem 1 terabyte. Com esta informação aqui, esse 3 aqui que a gente já vai ver. Tá vendo? Já não tem mais os 10 GB por usuário licenciado nesse tipo de licença adquirida, tá? Vamos ver aqui as informações. Armazenamento total por organização, total por domínio, por tenant, na verdade, né? Porque você pode trazer mais domínios para dentro desse tenant. Um grupo de empresa A, empresa B, né? Como eu já comentei também no treinamento. Bem, saiba como localizar o armazenamento total e disponível para a sua organização. Aqui é uma documentação que se eu clicar ele vai mostrar para a gente, mas eu prefiro mostrar porque o treinamento é para isso, é para te mostrar na visão prática. Então vamos lá. Central de administração do Microsoft 365, a casa de administração, né, a casa do administrador de Microsoft 365 e centros de administração, nós temos aqui SharePoint, que representa SharePoint Online, e aí sim a casa do administrador de SharePoint Online. Ok? Aí eu preciso que você vá para sites e sites ativos. Tá vendo? Tem página inicial, aí você vai expandir sites, se já não tiver expandido, porque também tem os sites excluídos, e você vai para sites ativos. Bem, à esquerda é onde você vai ver o que você tem de cota e de storage, né? O que você tem disponível, ele vai mostrar aqui em cinza, tá vendo? Ó? É 1.03 terabytes. Então você vai prestar atenção aqui porque esse 0.03 é importante. Aqui é 300 gigabytes, né? Olha lá, e eu estou usando quanto de storage? Eu estou usando aqui 990,63, ó, a casa dos megabytes aqui também para complementar. Gigabytes. Eu estou usando quase 1 terabyte, ou desculpa, aqui na verdade é o livre, né? Esse é o percentual. Então você faz 1.03 menos 990 gigas, né? Porque aqui é tera e aqui é giga, 0,63, e você vai descobrir o que é esse verde aqui, que é o que você está utilizando. Tá vendo? Até eu me confundi.
Todo ele é 100%, o cinza é o espaço que você tem para utilizar, está disponível para a utilização, e o verde é o que você está usando. Isso aqui é para todo o ambiente SharePoint, não importa quantos sites, subsites, site hub, não importa, né? Não importa se você está usando, está ocupando espaço por conta de pastas, arquivos, páginas, listas, não importa, é para todo o ambiente, o produto SharePoint, dentro da sua organização, dentro do seu tenant, tá? Voltamos lá agora à documentação para dar uma revisada. Ok? Segunda linha aqui, ó, armazenamento máximo. Vamos ver o 2 e o 5 também, que ele mostra aqui, né? Aqui ele fala do 3 e aqui também, então para não ficar nada de fora. Observação 2. Recomendamos, aqui é a Microsoft recomendando, tá? Recomendamos monitorar a lixeira. Antes de falar do 2, aqui em cima tinha um adendo, né? Você pode adquirir um volume ilimitado de armazenamento adicional no SharePoint. Confira adicionar espaço de armazenamento à sua assinatura. O que é isso aqui? Quando você vê que esse espaço ele já está chegando aqui no final, não deixa chegar no final que vai dar problema, porque se você teve fluxo para ocupar tudo isso aqui, significa que você tem um alto fluxo de geração de documentos. O que eu recomendo para você reverter um pouquinho e ganhar um pouco mais de espaço? Faz um cleanup. É trabalhoso? Eu sei que é, mas muitas vezes é necessário, né? Não precisa parar todos os funcionários, parar a empresa para fazer cleanup. Pega os usuários-chave, geralmente gestores de área ou quem está mais à frente, um pouquinho do TI com um pouquinho de gestão ali do administrativo, para entender quais arquivos podem ser jogados fora. Não tem regra para isso, né? Tem empresa que gera muito arquivo lixo, são aqueles arquivos temporários que você escreveu com o nome errado, ao invés de jogar fora você deixou ali porque estava com pressa, precisou continuar em outro arquivo, enfim, N situações que vai gerando arquivo lixo e que você não exclui, não manda para lixeira, então fica ali na biblioteca hospedado, vai ocupando espaço. Arquivos duplicados, arquivos muito antigos que vocês não vão utilizar, já passou da época da guarda daquele documento, né, daquele stamp para guarda de arquivo, e você precisa jogar fora, só que você não tem um processo, um fluxo, alguém que fique responsável por esse JET. Tem empresas que até tem arquivistas aí, viu? Para ficar só cuidando da saúde do JED, da gestão eletrônica documental da empresa. Recentemente eu fiz um treinamento para um arquivista, né, que tem ali realmente o cargo de arquivista, para deixar a saúde desse JED muito bem afinada e constante ali, né? Mas para você que não tem um arquivista, você pode ter uma pessoa responsável por esta feature, ou que não faça isso todos os dias, né? Essa função, que não faça essa função de arquivista todos os dias, mas que tenha ali um processo semanal, mensal, que faça um cleanup mensal, porque é fato que se você não fizer, você vai sentir aqui na ocupação desse espaço, desse storage que o SharePoint disponibiliza. Mas quando você vê que está chegando próximo ao limite aqui, então tenta parar um pouquinho, agenda uma data específica, um final de semana talvez, ou até dentro do horário comercial, separa algumas pessoas que não vai afetar tanto o impacto na empresa rodando como um todo, né? E vai fazer esse cleanup, vai identificar o que precisa jogar, o que precisa até arquivar, colocar num outro storage, ou utilizar, por exemplo, no caso do e-mail a gente tem um arquivo morto, né? No caso do SharePoint não tem arquivo morto, a gente só tem ali o espaço a ser utilizado, e ele é live, ele é um espaço a quente, ou você está utilizando ou você não está utilizando. Fora isso, tem a lixeira, né? Mas ela fica por uma quantidade de tempo ali. Se você não faz nada com aqueles arquivos que você mandou para a lixeira é esvaziada também, porque é um outro storage separado, a Recycle Bin do SharePoint, tá? Então você pode ir fazendo isso, né? É uma das formas de você, pelo menos, liberar um pouco mais de espaço e ter um time maior ali para trabalhar com alguma outra solução, agora sim proativa, porque o que você fez aqui não foi proativo, não foi preventivo, foi corretivo para não dar problema. Então, para não esperar dar problema de novo e ter que ficar apagando incêndio a todo momento, é legal você ter um planejamento de como é que você vai fazer isso. E como é que você não vai ter esse problema de novo de encher o espaço, né? Com o pessoal precisando dos documentos e não pode parar ali o fluxo de atividades, né? De flow com arquivos, com documentos ali, com pastas, com JED no geral. Uma das saídas que você tem, proativamente falando, é contratar espaço adicional. Se você vê que não adianta a quantidade de funcionários que você tem, ganhou lá 10 GB por usuário, mais 1 TB no geral, e ainda assim você fazendo um cálculo a médio e longo prazo, você vê que de tempos em tempos aquilo vai encher, tem que fazer cleanup, ou mesmo com cleanup vai um pouquinho mais de tempo, mas
não adianta, então você precisa contratar o espaço adicional do SharePoint, tá? Varia, né? São alguns reais ali, né? Eu não sei dizer porque a Microsoft muda, né? A todo momento é com base na Pitax do dólar, então tem que fazer o cálculo do dia. Inclusive, os parceiros de licenciamento, como eu, também comercializamos esse tipo de licença, tá? Que é o espaço adicional Extra File Storage do SharePoint. Você contrata ali alguns reais pelo gigabyte, faz o cálculo de quanto você precisa por X tempo, no mês, a cada quinzena ou dentro do ano, faz a contratação e você vai ganhar esse espaço aqui adicional por essa contratação de Extra File Storage, tá? De espaço adicional do SharePoint. Voltamos para a documentação. Tá vendo? Então aqui ele fala, né? Espaço adicional. Agora a gente pode ir para o 2 aqui. A Microsoft recomenda monitorar a lixeira. O que eu falei agora há pouco sobre a lixeira? E esvaziá-la regularmente. O espaço de armazenamento que a lixeira usa faz parte do limite de armazenamento de arquivo total da organização. E aí eu fui bem lento para ficar bem frisado na sua mente. Olha isso aqui. O espaço de armazenamento que a lixeira usa faz parte do limite de armazenamento do arquivo total da organização. Então quando você exclui um documento e ele vai para a lixeira, uma pasta, um arquivo zipado, um item de lista, qualquer coisa que vá para a lixeira do SharePoint, daquele site, ele está usando ainda o mesmo storage que o arquivo estava usando na biblioteca Live, a quente, original. Tá? Ele é um lugar separado, mas o consumo dele é o mesmo, então não vai liberar espaço por estar indo para a lixeira. A gente tem essa sensação, mas não continua utilizando. Só depois que ele é excluído da lixeira de primeiro nível, espera o tempo lá de X dias, ou você mesmo vai lá e faz uma limpeza, aí você libera espaço. É o que a Microsoft está recomendando aqui. Se o perfil da tua empresa, dos teus colaboradores, eles têm esse tipo de perfil mesmo, né? De que quando exclui um documento, raramente alguém precisa ir lá e recuperar, porque a lixeira é para isso também, para alguém que excluiu um arquivo que não era para ter excluído, ainda tem o litigation hold lá, que você tem X dias para você conseguir ir nessa lixeira e recuperar, né? Porque senão o usuário fica maluco, né? Perder um arquivo que realmente é bastante importante, vai gerar impacto ali. Mas se você nota que no uso do produto, raramente as pessoas ficam recuperando coisas da lixeira, quem exclui com tranquilidade, com certeza, então você pode, de tempos em tempos, isso também é legal você estudar, monitorar, verificar, fazer um cleanup nessa lixeira, né? Esvaziar essa lixeira, tem um botão lá que você consegue esvaziar facilmente, para que você consiga economizar também espaço no SharePoint e ir liberando, caso as pessoas façam muitas exclusões aí, né? Isso pode liberar bastante espaço, a depender disso. Bem, item 3 aqui, então a gente falou do 1, do 2, vamos falar do 5 porque tem a sequência aqui na parte do armazenamento total, aí depois a gente volta por 3. Não incluído o OneDrive, quando ele fala OneDrive é o for Business, tá? É o corporativo. Criado para cada usuário licenciado, por um motivo muito simples e que eu já expliquei. O storage do OneDrive for Business, ele é separado. Assim como tudo que é do OneDrive for Business é diferente do SharePoint em algum sentido, né? Você já aprendeu que o OneDrive for Business é uma biblioteca de documentos, ele já é a biblioteca de documentos, não é igual ao SharePoint, que é um portal, que tem página, tem vários recursos e um dos recursos é a biblioteca de documentos, é a camada de GED do SharePoint. Não, o OneDrive for Business, ele já é a própria biblioteca, ele começa na biblioteca, certo? E ele já é o GED, já é lá a biblioteca de documentos com suas pastas raízes, aí você pode criar subpasta e jogar arquivo ali e hospedar, né? Ele tem o storage separado, que é de 1 terabyte, 1024 gigabytes para cada usuário. Então, contratei aquele usuário que eu te falei hoje mais cedo, agora há pouquinho. Esse mesmo usuário, no que tange o OneDrive for Business, esquece SharePoint agora, só para ele vai ter livre ali de início 1 terabyte, tá? Isso não é fixo, você pode ir lá na administração geral da empresa e fazer com que todos tenham a quantidade de gigabytes que você quiser, diminuir para 900 gigabytes, então 800, 500, 10, 1 gigabyte, né? Você faz isso para toda a organização se você quiser e hoje já é disponível você fazer isso para cada usuário ou para grupos também. Fala, ó, essa equipe eu não quero entregar 1 terabyte no OneDrive delas. É muito, eu quero entregar 500 gigabytes, 100 gigabytes e assim sucessivamente, tá? Mas não, é por isso que tem esse item 5 aqui. Não misture o storage do SharePoint com o storage do OneDrive for Business. O OneDrive for Business, persona, usuário, 1 terabyte para cada um de início. Separou, fechou. SharePoint, 1 terabyte mais 10 gigabytes por usuário licenciado
em licenças que contemplem o Microsoft SharePoint Online. E todas vão contemplar, da Basic até a E5 todas têm, né? Tudo bem que na família Small Business são licenças de SharePoint Online plano 1 e na família Enterprise, exceto E1, são licenças de SharePoint Online plano 2, tá bom? Mas no que tange espaço não muda nada. Você viu aqui, ó, que é 1 TB mais 10 GB aqui, 1 TB mais 10 GB aqui. Só nas Desk Worker que vai mudar. Tá? Porque aqui muda tudo, na verdade. Muda tamanho de caixa de correio, muda aplicações, né? Que é bem diferentão. É aquele perfil especial que eu falei para vocês lá, que é perfil do usuário a campo, tá bom? Bem, aí nós temos uma ressalva 3, tanto aqui quanto aqui, tá? Nas Enterprise aqui também, né? E nas Desk Worker aqui. Vamos ver o que se trata aqui, ó. Se você tiver uma assinatura do Microsoft 365 e um complemento de armazenamento de arquivo extra do Office 365, os valores de armazenamento serão adicionados. Então você precisa ter as duas licenças. Isso é verdade, porque esse Extra File Storage que eu falei, esse armazenamento extra, ó, isso aqui na verdade, tá? Do Office 365, do Microsoft 365, ele é uma licença. Só que ele é uma licença do tipo add-on. Olha só que interessante, é uma licença de complemento. Tanto que eu não posso comprar para mim, dentro do meu, tanto direto com a Microsoft quanto com parceiro. CSP está entrando numa nova modalidade aí, né, que é a Newcomers. NCE é a substituta do CSP, Cloud Solution Provider. Que você não pode comprar esse tipo de licença se você já não tiver uma licença base do SharePoint. O que é uma licença base do SharePoint? SharePoint Online Plano 1 apartado, SharePoint Online Plano 2 apartado, ou SharePoint Online Plano 1 dentro de uma licença de Microsoft 365 das famílias Standard, Small Business, perdão, e da família Enterprise. Então você precisa ter licença de SharePoint Online, ela será a base para você ter esse add-on, esse complemento de Extra File Storage. Até porque como é que você está pedindo uma licença de armazenamento extra se você não usou a licença, não usou todo o espaço do padrão? É claro que você pode fazer o seguinte se você quiser. Você pode acabar de assinar aqui o SharePoint Online, o Microsoft 365, e em seguida, sem ter usado 1 GB de espaço, você ir lá e comprar o Extra File Storage. Não é o fato de você estar enchendo, lotando o espaço que habilita você a assinar o Extra File Storage. Não. O que te possibilita e habilita, né, que possibilita você comprar, é você ter uma licença base de SharePoint Online, tá bom? Então esse item 3 vai te explicar isso aí. Vamos lá. Vamos para a linha de baixo aqui, ó. Sites, ou conjunto de sites como era chamado antigamente, né? A Microsoft agora já não está chamando mais de Site Collection, ou conjunto de sites para o SharePoint Online. Está chamando de site, porque modernizou tudo, né? Entrou a engine do site moderno, né? Dos modern sites do SharePoint, né? Desde a versão 2016 isso vem se desenvolvendo e ela mudou a nomenclatura também. Hoje é chamado de site, tá bom? Só que ela sempre vai colocar o retrocompatível aqui para você fazer a conexão. Por organização, então se é por organização é por tenant, é por environment, é por ambiente, tá bom? Como é que você tem aqui, ó, 2 milhões, tá? Então você pode criar até 2 milhões de sites por ambiente. Você pode criar esses 2 milhões de sites nas licenças da família Small Business, nas licenças da família Enterprise e nas licenças da família Desk Worker, tá? Olha lá, só mudou aqui, a Microsoft não colocou colocou por extenso aqui, né? Ok? Por que isso tem a ver com tamanho? A aula de hoje é para tamanhos, limites de tamanhos, porque isso aqui ele vai influenciar no tamanho que é gerado no final, para o storage também. Muito embora a gente não está falando aqui de gigabytes, terabytes, a gente está falando de quantidade numérica, né? 2 milhões, por exemplo, só que imagina, 2 milhões de sites gerados, não vamos pegar nem os 2 milhões, pega aí, vai, eu criei 300 sites. Cada template que é usado para gerar um site default, padrão, limpinho, prateleira ali para você, ele vai gerar espaço, porque ele vai pegar um modelo do SharePoint de um site de equipe ou de um site de comunicação, já tivemos aula sobre isso, e vai gerar ali aquele site que você está querendo gerar, /sites, /administrativo, comercial, marketing, e aí vai, né, para a tua necessidade. Site de projeto, /sites, /projeto XPTO. Então ele vai gerar uma biblioteca ali dentro, ele vai gerar um repositório de páginas, tudo isso vai gerar storage também. Então você precisa prestar atenção no que você faz. No quantitativo, porque ele vai te gerar espaço aqui também, e você vai monitorar dos dois lados, né? Aí ele coloca aqui a observação 5, né? Ó, não incluído o OneDrive, leia OneDrive for Business mais uma vez,
criado para cada usuário licenciado. Então, terminando de explicar, o storage do OneDrive for Business é separado, não afeta, tá? Independente da quantidade de sites que você cria, isso não vai afetar o storage lá do usuário do OneDrive for Business, perfil persona, tá? Número de usuários licenciados até 300. Isso aqui é um dado antigo, desde as primeiras versões aí do Microsoft 365. A gente sabe que as licenças da família Small Business para pequenas empresas, tá? E eu vou repetir, eu sempre friso porque você também eu acabo te auxiliando. É chato ficar repetindo às vezes, mas de tanto que eu falo, eu sei que eu te ajudo a fixar a informação e a gravar a informação, né? Basic, Standard e Premium, essas três formam aí as licenças da família para pequenas empresas. Você pode ter até 300 funcionários utilizando esse tipo de licença. Atingiu 300 funcionários, pessoas, contas de usuário utilizando licenças do tipo Basic, Standard e Premium, aí você precisa passar a contratar licenças da família Enterprise, porque a Microsoft entende que na questão de quantidade, se você tem 300 usuários, a sua empresa já não é pequena. Se você tem 300 funcionários, colaboradores, contas, usuários, mesma coisa. Eu uso muitos sinônimos para frisar também, para fixar também. Não só a Microsoft, eu também vou entender que a sua empresa não é pequena. Então você precisa mostrar para a Microsoft que a sua empresa, tecnicamente, a nível de licença, ela está se transformando numa empresa com escopo Enterprise. Aí você pode contratar E1, você pode inclusive mudar o seu modelo de licenciamento. Está chegando nos 300 ali? Poxa, então peraí, quem é que realmente vai continuar precisando das licenças da família Small Business, né? Que precisa de menos recursos, ou recursos um pouco mais podados, da Basic, Standard e da Premium. A gente tem aqui, na verdade, só 70. O restante vai precisar, já que a gente vai precisar subir ou modificar o modelo de licenciamento, o restante eles precisam de mais recursos. Eu enxergo ali boa parte dos usuários precisando de uma E3, hein? Eu enxergo boa parte dos usuários precisando de uma E5 aí, hein? Porque, por exemplo, vai precisar de Power BI, e a E5 dá Power BI já no pacote. Então você já remodela o seu modelo de licenciamento, tá? Mas voltando aqui para a limitação de quantidade de usuários licenciados no Tenant, isso funciona não só para o SharePoint, mas para o Microsoft 365 como um todo, que a gente está falando de conta de usuário aqui, e não só da aplicação SharePoint. Aí você tem até 300 aqui, tá? E tem limite então para Enterprise? Tecnicamente sim. Você pode começar, inclusive, se você já sabe que a sua empresa é uma grande organização e você está começando a implementar o Microsoft 365, e essa empresa ela já passa, até antes de implementar, já passa dos 300 usuários, e você não precisa contratar para crescer, porque você vai crescer no mesmo processo ali, você vai ter que mudar logo em seguida. Você já pode contratar as licenças Enterprise de cara, e implementar já na E1, na E3 e na E5, tá? Você pode ter de um colaborador do tipo conta Enterprise até 500 mil colaboradores, tá? Aí nós temos uma observação aqui, ó. A Deskler Work ela também acompanha, tá? De 1 a 500 mil, porque embora ela seja uma licença bem espartana, ela está mais associada à família Enterprise do que à família Small Business, por isso que algumas coisas são mais congruentes entre elas, tá? Vamos ver aqui a observação 6. Se você tiver mais que 500 mil usuários, entre em contato com um representante da Microsoft, abra um chamado, você vai ser atendido por um representante Microsoft que internamente, somente lá na Microsoft, vai conseguir te atender para mais de 500 mil usuários, mais de 500 mil contas de funcionários, tá bom? E aí nós terminamos a nossa tabela aqui. Nós temos a observação 4, que ela foi mostrada em algum lugar, aqui, ó, tá? A gente pulou ela para poder falar sobre ela agora. Este é o limite de armazenamento para um único site, que ele está mostrando aqui o armazenamento máximo por conjunto de site ou por site. Voltamos aqui. Anteriormente chamada de conjunto de site. Não a quantidade de armazenamento fornecida para cada site. A quantidade de armazenamento oferecida para cada site é você, administrador, que manda. Porque é você que vai lá no site e diminui o espaço livre para aquele site e atribui. Inclusive dá para criar template, né? Nas próximas aulas nós veremos isso. Você pode já assim estabelecer um template, que aqui o padrão é o seguinte: criou um site novo para uma necessidade nova, de um departamento novo, uma área nova ou um projeto novo, a gente começa liberando 100 GB. Esse é o nosso padrão, a gente estudou, observou e entendeu que esse é o padrão. Então tem um lugar lá que você altera esse modelo. Mas nada impede que no momento da criação pontual você
coloque para cima ou para baixo. Não, esse aqui não, esse aqui nem 100 vai usar, esse aqui vai usar tão pouco que eu vou dar 50 GB. Opa, aí você precisa começar a trabalhar com 300, com 500 GB, com mais, enfim, com quanto você tiver de storage total. Por isso que ele informa aqui, tá? Ok, olha lá, você define manualmente no armazenamento, ok? E a gente vai ver isso em próxima aula na parte prática, tá? Que mais? A gente falou do 6 até o 6. O 7 é quando a gente começar a falar de Teams Essentials, que é uma licença específica aí para teste, para trial do Microsoft 365 como um todo, tá? E envolve o SharePoint também, por isso que ele está aqui. Bem, um pouco mais para baixo aqui, eu quero falar contigo sobre limites de serviço para todos os planos. Até aqui a gente falou por plano. Agora, quais são os limites que atingem todo e qualquer plano, da Basic até a E5, né? Tá aqui, 250 GB, que é o limite de upload de arquivo. Então, por arquivo, cada PDF seu, cada documento do Microsoft Word, Doc, X, Doc, ele precisa ter até 250 GB. É um espaço, é um tamanho grande, né? Então, dá direito a você subir e hospedar e trabalhar com ele, colaborar lá dentro, editar de forma hospedada, arquivos de até 250 GB. Veja, aplica-se a cada arquivo individual carregado na guia Arquivos do Microsoft Teams, porque também lá tem uma conexão da guia Arquivos do Microsoft Teams, biblioteca de documento do SharePoint, que é o mais tradicional, você acessa via navegador, como nós estamos acessando aqui o produto SharePoint, pastas do OneDrive for Business, porque esse limite geral agora sim se aplica também ao OneDrive for Business. Lá no seu OneDrive for Business, personal seu, de colaborador, de persona, de identidade, você pode subir arquivos com até 250 GB, tá? E o Viva Engage Conversas, o que é isso aqui? Isso é a evolução do Yammer. Tá? É um produto que a Microsoft comprou há uns anos atrás aí, né? Que é um produto de rede social corporativa, é uma rede social para a tua empresa. É um Facebook, um Twitter, um LinkedIn, só que para a tua empresa, dentro do Microsoft 365, atrelado ao domínio, com a marca, as características corporativas da empresa. Ele foi chamado de Yammer e ainda é, porque está no momento de transição. Mas a Microsoft lançou uma grande plataforma aí, que é a Microsoft Viva, e dentro das ferramentas que tem lá dentro, nós temos o Viva Engage, que é a nova versão do Yammer, dessa rede social corporativa. E lá também tem GED, você consegue, além de usar como rede social para postagens, publicações, etc, engajamento, reactions, menções e etc, likes e aquilo tudo que a gente já conhece que funciona muito bem para redes sociais corporativas e não corporativas, né, as públicas, como eu mencionei agora há pouco, Facebook, etc. Nós temos a parte de documento, que é você subir um arquivo ali para poder fazer uma postagem, né, compartilhar através da rede social. Então o que está mudando é que não é mais Yammer, né, o nome agora é Viva Engage. Então este limite também vale para documentos que estão sendo upados, né, feito upload lá dentro. E 250 mega, olha que legal, o número é o mesmo, mas muda, tá, de giga para mega. Arquivos anexados a um item de lista. Gente, cuidado, que aqui também tem uma confusão muito grande, né? O que é um anexo de um item de uma lista? Primeiro que a gente tem que levar em consideração, você precisa saber o que é anexo, né? Quando você está no e-mail lá que você anexa, faz um attachment de um PDF dentro de uma mensagem de e-mail, a pessoa recebe aquele e-mail, lê a mensagem do corpo do e-mail, lê o assunto do campo de assunto de e-mail, vai ver quem foi o remetente, né? Que é no campo D, quem foi que enviou aquele e-mail para você, e vai ter um campo de anexo, onde você tem lá geralmente um PDF, uma planilha do Excel, clica 2 vezes ou baixa para abrir na máquina e etc. Isso é fundamental. Outra coisa fundamental, você precisa saber o que são as listas do SharePoint. E aí eu não vou te culpar muito, porque esse é um assunto para próximas aulas. A gente vai tocar nesse assunto ainda. Mas basta você saber que as listas do SharePoint é um produto de lista, onde você faz uma listagem de itens que tem linhas e tem colunas. É um Excelzão, só que do SharePoint. E agora também tem o Microsoft Lists, que é a aplicação separada que toma conta dessas listas aí, né? Eu falei que um lê o outro e etc. Então, é um banco de dados. Você pode entender as listas também como banco de dados. Banco de dados é formado por tabelas que tem linhas e colunas também, né? Com informações ali segmentadas, dimensionais. Então, ele é um banco de dados, só que ele não é para DBA, para o pessoal técnico como eu. Ele é feito para o usuário final. Até o usuário final consegue mexer, criar as colunas, configurar que tipo de campo que vai trabalhar, campo numérico, campo de texto, campo de seleção, etc. Porque ele é muito intuitivo. Ok, dito isto, e você já pode saber de tudo isso, mas é importante que eu explique aqui das introduções. Quando você tem um item de uma lista lá, vamos colocar uma clássica aqui que eu sempre uso como um exemplo. Criei uma lista para
controle de reembolso de despesas de viagem. Então, por exemplo, aqui na Vision Share Tecnologia, somos uma consultoria, temos consultores aqui, especialistas em soluções A, B e C para implementar no cliente, treinar o cliente, etc. Tem serviço que nós fazemos que é home office e que é remoto, como esse aqui que eu estou fazendo. Na verdade, não está sendo live, é uma gravação de um vídeo, de uma aula aqui, mas tem, por exemplo, consultoria que a gente presta que é nesse momento, nesse exato formato aqui. A gente usa uma ferramenta remota, TeamViewer, Anydesk, o próprio Microsoft Teams, que tem a solução de acesso remoto, o Zoom, não tem problema nenhum em falar de soluções que são concorrentes aqui, o Zoom, o Google Meet, né, que era o Hangouts, enfim, a ferramenta não importa. E a gente vai lá, acessa a máquina do cliente, instrui ele, transmitimos webcam, como está sendo transmitido aqui, voz para conversar com o cliente e fazemos o serviço de consultoria remotamente. Já tem serviço que o cliente solicita que nós façamos o serviço em loco, né, lá no cliente, em company, presencialmente. Então precisa viajar, aí começa a ter custos que não teria no formato online, né, que é a logística, é a locomoção, ou vai gastar combustível, ou você vai ter que pagar ali um carro desses de aplicativo, ou você vai ter que gastar com ônibus, metrô, enfim, o que for, né, você vai ter um custo ali. Quando você volta para a empresa, que você fala, atendi o cliente, fui fazer lá o que precisava ser feito, o suporte, o que for, o serviço no geral, e aí o seu administrativo, muito provavelmente, você usou um dinheiro seu, então você quer que a empresa te reembolse esse dinheiro que você usou do seu bolso, né? Então você, comprovando quanto foi que você gastou, você vai apresentar ali o cupom fiscal, o ticket, o que for, para a empresa te reembolsar. Gastou com alimentação e precisou ir num restaurante caro e você quer que a empresa te reembolse, né? Porque almoçou com o cliente escolheu um restaurante caro, tem N situações, né? Você vai pegar a notinha, o cupom fiscal lá do restaurante, do almoço, da refeição, leva para a empresa e a empresa com aquele documento vai te reembolsar. Ok. O processo você já entendeu. Agora, entenda do lado de cá a pessoa responsável por receber esses documentos, imputar essas informações ali, aprovar e seguir com o processo, que é pagar a pessoa depois fazer o reembolso, né? Pode usar a lista do SharePoint que eu falei para você, uma lista de controle de reembolso de despesas de viagem. Aí com certeza essa pessoa vai ter colunas lá para poder identificar que tipo de viagem foi essa. Foi o Maurício que viajou para o cliente ABC, que fica lá em Osasco, ele usou Uber, foi tantos quilômetros, ficou, sei lá, R$ 85,96, foi no dia X, levou da hora tal a hora tal, atendeu ao cliente, voltou no mesmo dia, voltou de 9,9, entendeu? Isso vai estar registrado nas colunas e vai ter lá um campo que ele inclusive é nativo, você não precisa incluir ele já é padrão, ao contrário, as pessoas tiram quando não precisa, que é o campo de anexo. Então o que a pessoa vai fazer com o cupomzinho lá do combustível, ou do Uber, por exemplo, ou da refeição? A pessoa que está na lista, fazendo, gravando, aprovando, né, e tudo mais, vai escanear aquilo ou tirar uma foto, vai gerar um arquivo digital, JPEG, PNG, PDF, vai anexar nessa lista, como o comprovante que realmente comprova que ele gastou aquilo na viagem, etc, etc. E está aqui o limite desse anexo de item de lista, tá bom? Casimiro, quero ver na prática. Vai ver, fica tranquilo, essa é só a parte teórica, tá? Aplica-se a listas do Microsoft Lists e do SharePoint, ambas com base na mesma plataforma de listas, é por isso que elas se entendem, se leem, se escrevem, né? Assim como eu falei para vocês. Olha isso aqui, para a gente finalizar essa aula. Todo caminho de arquivo decodificado, incluindo o nome do arquivo, não pode conter mais do que 400 caracteres. Pessoal, entenda caractere como isso aqui, ó. Eu vou selecionar o C. O C é um caractere. Aí, ó, com Shift e com o teclado aqui, para ficar mais fácil, não ficar com o mouse aqui, fica com o cursor na frente, selecionei o A. Ele é um segundo caractere, tem 2 caracteres selecionados. Não importa se o caractere é numérico ou alfanumérico, ou seja, de letra, tá? Inclusive eles podem estar juntos, porque enfim, isso aqui é um caractere, esse E que eu vou tentar aí. Esse espaço, porque tem um espaço aqui depois do E, acho que ele não vai deixar eu selecionar, deixou. É outro caractere, é um caractere de espaço, ele vai contar. Isso aqui, poxa, é número, não é letra nem é espaço. Também é um caractere. E se tivesse aqui um caractere especial, né, considerado especial, asterístico, tralha, etc., também seria mais um caractere. Então é aqui que ele vai contar. Para formar, olha só, vou terminar de ler. Pode conter mais de não pode conter mais de 400 caracteres para OneDrive for Business ou
SharePoint para Microsoft 365. O limite se aplica à combinação do caminho da pasta e do nome do arquivo após a decodificação. Para obter mais informações, acesse arquivo e comprimento de caminho. Eu vou ter que acessar essa documentação complementar só para a gente finalizar essa explicação que eu comecei a dar e iniciar um próximo módulo que vai ser mais focado nessas especificações, tá? Então, veja só, quando você cria um site no SharePoint, ele cria toda uma infraestrutura web service. Então você tem um HTTPS ali, né? Uma tecnologia de web service. Veja, então você vai ter HTTPS : tudo isso aqui já consumiu caractere a um primeiro olhar, porque não é aqui que ele vai começar a contar. Então você tem lá o seu domínio e você tem o /site. Por exemplo, o meu SharePoint ele é constituído, tá? Olha a raiz dele aqui, ó, termina.com. Vision Share That admin, porque eu estou na central administrativa, .sharepoint.com. Então até aqui ele não vai contar. Ele vai contar a partir daqui. Então deixa eu acessar um site aqui para vocês verem. Quer ver? Deixa eu ver se o de qualidade está ainda aqui. Que a gente está na central administrativa e eu quero acessar um site mesmo para mostrar para vocês. Olha só, quando ele mostra a URL do produto, por que será que ele mostra a partir do /sites/ alguma coisa? Porque tudo que vem antes é igual. É seu domínio de provisionamento .sharepoint.com. Não muda, então ele não conta a partir de lá. Ele conta a partir daqui. Vamos só acessar ele para a gente fechar a informação completinha. Olha lá, visionsharedat.sharepoint.com, e aí sim, tá até cinza o restante, né? Porque a raiz é aqui, fica com ênfase, com foco, negrito, né, praticamente, /sites/ qualidade, que é a URL deste meu site de qualidade, que vem lá de um grupo do Microsoft 365, lembra que a gente falou? Estruturalmente ele vai permissionando e vai criando as aplicações delimitadas, etc. Se eu voltar aqui para explicar para vocês, vocês vão ver nessa nova documentação que ele vai contar. Olha só, um minutinho, pronto. Ele vai contar a partir daqui. Então, olha só. Por exemplo, se a URL do arquivo lá no Microsoft Office SharePoint Online, né? Ele é chamado de Office SharePoint Online antigamente. Aí algumas coisas a Microsoft coloca aqui, inclui esse Office aqui, né? Ele nasceu na família Office mesmo sendo um servidor. Então vamos lá. Contoso, que é uma empresa lá da Microsoft que ela usa para exemplos também, né? .com /sites /marketing /documents. Aí eu já entendo que é uma biblioteca de documentos dentro do site de marketing, né? Shared Documents, porque é uma biblioteca de documento que é compartilhada. Promotion, opa, achei o nome da pasta. E aí vai, ó. Some, que seria a pasta filha, a subpasta. Opa, file.xls, achamos o nome do arquivo. Só de olhar, por eu ter experiência com SharePoint, eu já sei o que é pasta, o que é subpasta, o que é biblioteca e etc. Né? Aqui, a Microsoft foi boa com a gente, tá? Porque aqui o nome do arquivo é bem curtinho, o nome das pastas e subpastas são curtinhas, não é uma realidade para todas as empresas. Tem pessoas que colocam o nome de pastas de arquivos, né? Coloca quase que o conteúdo ali, o tema todo do arquivo. Mas tudo bem, vai existir. É para justamente evitar esse tipo de cenário, de você ter arquivos muito longos, porque depois dá problema na sincronia, vai atingir os 400 caracteres fácil, né? Se colocar muita subpasta, pior ainda, né? O ideal é que seja mais enxuto possível. Mas isso a gente vê na aula de boas práticas, tá? De GED. Então aqui, veja só, o limite se aplicará a, presta bem atenção, sites /marketing documentos compartilhados, promoção, alguns, né, que é o SOM em português aqui traduzido, né, file XLSX. Então, na verdade, é isso que ele vai contar, tá? E aí, leve em consideração que é assim, ó, S, um caractere, 2, 3, até o máximo dos 400, tá? Existem as exceções e a gente vai falar sobre as exceções e as particularidades dessas regras aqui para tamanho de nome de arquivo na aula específica, que também vai se aprofundar um pouco mais. Eu não vou carregar muito mais essa aula, mas para você entender que quanto mais uma estrutura mais enxuta, com nomes mais claros, enxutos, concisos e pastas também, e estruturas de subpastas também, melhor para a sua administração, e você já sabe que você não vai ter aí a preocupação de se deparar com esse tipo de problema tão cedo, que é atingir os 400 caracteres para esse tipo de restrição de nome de arquivo, de tamanho de nome de arquivo, tá? E aí, só para a gente finalizar aqui, agora chegou ao fim mesmo, né? Você pode ver aqui que para sincronia, quando você usa o sincronizador, né, que é o OneDrive Sync, tanto para Mac quanto para Windows, você tem também aqui, ó, o limite, tá? Limite para carregamento.
quando você vai pelo site e carrega, joga no site, arrasta e solta no navegador, lá na pastinha do SharePoint, da biblioteca, ou quando você usa a ferramenta carregar, vai buscar no explorador de arquivos e carrega. 250 GB é o que a gente tem visto até então, tá? E para baixar o documento também, 250 GB, tá? Arquivos individuais. Olha lá, 250 GB, 250 GB, o que é muito bom porque não tem nada que diminua a capacidade. É 250 GB até então. E para arquivos que estão dentro de um zip, arquivos que são compactados, zipados, aí você tem 20 GB. Então, a soma dos arquivos que estão compactados, zipados dentro de um arquivo zip, ele vai suportar até 20 GB, tá? Essa é uma informação nova que tem aqui nessa linha e que a outra documentação não nos alertou. É por isso que eu estou mostrando. E é uma outra documentação Microsoft, tá? Repito, abaixo de toda videoaula, quando eu menciono documentações, eu coloco os links para vocês acessarem também, tá? Uma observação que não deixa de ser importante. Esses limites se aplicam a arquivos, não ao armazenamento total. Esses aqui que vocês estão vendo, tá? Para qualquer arquivo maior que alguns gigabytes, recomendamos usar o aplicativo de sincronização do OneDrive for Business, né? E para o OneDrive e para o SharePoint é o mesmo aplicativo sincronizador, em vez de recurso de carregamento do site. Então, foi maior, usa o aplicativo sincronizador, arrasta e solta entre as pastas locais e pasta sincronizada com esses diretórios de nuvem, ao invés de tentar subir pelo navegador, porque se tentar subir pelo navegador, ele vai apresentar erro para você e não vai deixar subir, muito menos sincronizar, né? Porque para sincronizar já tem que estar hospedado, tá certo? Ok, assim chegamos ao final de mais uma aula de Microsoft SharePoint para administrador. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima aula.